Mais de 30% do parque automóvel espanhol vai ter limitações à circulação dentro das cidades. Como é que seria tudo isto se estas medidas fossem implementadas aqui em Portugal? $9 milhões de automóveis, mais de 30% do parque automóvel espanhol vai ter limitações à circulação dentro das cidades. Esta medida já não é nova, também já existe em Lisboa, mas em Espanha a malha vai apertar, passando a abranger veículos mais recentes, como por exemplo os carros diesel com apenas 10 anos, deixando assim muitos condutores apreensivos. E se fosse em Portugal? É sobre isso que nós vamos falar em mais este episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio do piscapisca.pt. E Guilherme, é precisamente com esta pergunta que eu quero começar. Como é que seria tudo isto se estas medidas fossem implementadas aqui em Portugal? Em primeiro lugar, olá Miguel, olá a todos aqueles que nos estão a ouvir, seja em casa ou no carro ou através do nosso canal de YouTube. Se fosse em Portugal, o país parava. O país parava por vários motivos. O primeiro é que atualmente o Parque Automóvel Nacional é composto por sensivelmente 7 milhões de automóveis e este número continua a crescer. E desses, 60% são veículos diesel. O que significa que se uma medida como aquela que agora está a ser preconizada para algumas cidades espanholas, e já vamos falar mais concretamente desta medida, o que é que mudou em Espanha, se acontecesse em Portugal, simplesmente o país parava. Parava porque não conseguia entrar na cidade, mas parava ainda antes disso, porque seguramente que os portugueses não iam ficar em casa, como também não ficaram em casa quando houve a tentativa de mudança do IUC, porque quando nós falamos de automóveis, não estamos apenas a falar de mobilidade, estamos a falar de uma coisa ainda mais importante para muitas pessoas, que é uma ferramenta de trabalho. Num país onde o transporte público, infelizmente, isto não vai ser uma homilia de defesa ao automóvel, vai ser uma homilia de defesa à liberdade individual das pessoas a terem como se movimentarem. A verdade é que no nosso país o transporte público não é, muitas das vezes, uma alternativa, nem sequer muitas vezes é uma hipótese, seja por não haver uma rede suficiente, seja por estar constantemente a sofrer com bloqueios ou com paralisações ou com greves. Mas deixando isto de lado, o que acontecia é que o país seguramente ia parar. E é isto que posso, é de forma mais rápida e concreta, talvez mais crua, de responder à tua questão, e seguramente que ao longo deste Autorádio vamos poder falar mais aprofundadamente sobre isto, talvez agora irmos para o que é que está a acontecer, afinal de contas, em Espanha. Sim, tiro-te o chapéu porque tu nesta introdução já conseguiste tocar em praticamente todos os pontos, porque a verdade é que uma decisão com esta profundidade afeta sobretudo as pessoas, é disso que estamos a falar, e muitas vezes nós olhamos para o automóvel quase como se fosse uma espécie de luxo, mas não é, para muitas pessoas não é, para a grande maioria das pessoas não é, porque muitas pessoas, se estivessem pura e simplesmente dependentes da rede de transportes, então tinham a sua vida muito, mas mesmo muito complicada. Miguel, tu já conheces a minha opinião sobre muito destes temas. Quem nos está a ouvir também conhece, ou quem nos lê regularmente em razãoautomóvel.com sabe que eu faço sempre uma crítica quando nós começamos a falar de mobilidade em Portugal, porque o discurso normalmente começa por proibir o automóvel. Parece que o automóvel é o inimigo número 1 das cidades. Não é o inimigo número 1 das cidades, em primeiro lugar, e em segundo lugar é muitas vezes a única alternativa que as pessoas têm. Seja por culpa da forma como foi planeada ou não foram planeadas as cidades e as malhas urbanas, e o que está a acontecer é que, olha, por exemplo, desde a pandemia, que nunca mais recuperou, por exemplo, o metro de Lisboa, o número de passageiros que tinha antes. E muitos dos transportes públicos que servem a capital, e perdoem-me estar a falar da capital, mas é a maior malha urbana, é onde medidas de
as chamadas ZER, zonas de emissões reduzidas, já existem. No Porto estão pensadas há bastante tempo, mas até agora ainda não foram implementadas. Eventualmente, também tendo em consideração isto, o que é que aconteceria se começassem a restringir a circulação de alguns automóveis no Grande Porto? Em Lisboa, sabemos que a fiscalização tem sido muito reduzida, talvez porque se no dia em que começar-se a olhar efetivamente para os carros que circulam na capital, haveria um verdadeiro problema, mas regressando ao início, chateio-me que comecem sempre pelos automóveis. Não se pode retirar às pessoas a única alternativa que têm sem lhes dar outra alternativa. E devemos começar este discurso por, ok, vamos ver, já tivemos mais de 90 anos para dar alternativas às pessoas no que diz respeito aos transportes públicos e até agora os nossos políticos falharam. E nós temos de trazer este debate temos de falar sobre isto para não corrermos o risco de um dia acordarmos e algo desta natureza estar a ser aplicado em Lisboa ou no Porto ou noutras cidades. Mas feita esta ressalva, vamos falar do que é que está a acontecer em Espanha. Em Espanha o que está a acontecer é que todas as cidades acima de 50 mil habitantes têm de ter medidas de incentivo à redução das emissões dos automóveis no centro das cidades. E até aqui tudo certo. Mas há um problema que diz respeito àquela que é a expectativa das pessoas. E nós publicámos vários artigos esta semana em razãoautomóvel.com a falar sobre este tema. Vamos deixar o link na descrição deste vídeo para quem nos está a seguir através do YouTube. E há pessoas cuja sua expectativa foi traída. Pessoas que compraram um carro a pensar, ok, este poderá ser o meu carro para os próximos 10 anos e agora de um momento para o outro vem a sua expectativa traída e pode ser que daqui a 1-2 anos não possam circular com o seu carro na cidade. Isto não se faz, a previsibilidade, seja ela fiscal, seja ela legal, ou seja ela no que diz respeito às zonas de circulação, tem de existir, porque uma pessoa quando compra um automóvel não compra para o ter durante 1 ano, 2 anos, muitas vezes... Podes fazê-lo, mas também mas não é legítimo. É legítimo ter outro tipo mas não é essa a regra. De ambição para o número de anos em que pretendes ter um automóvel. Não é essa a regra. Vamos falar de mais dados. O Parque Automóvel Nacional, neste momento, a idade média é de 14 anos, um pouco mais, 14,1. E continua a aumentar, continua a disparar. Se uma medida destas fosse implementada no nosso país, de carros diesel de 2015 não poderem andar em algumas zonas da cidade, era o descalabro. 60% dos carros, 60% do parque automóvel circulante em Portugal, um bocadinho mais até, mas por baixo, é composto por carros diesel. Ou seja, durante anos andou-se a incentivar a aquisição de carros diesel. Ainda hoje, do ponto de vista fiscal, e consigo compreender porquê, porque não são só os automóveis ligeiros que são alimentados por este combustível fóssil, são também os transportes rodoviários, a economia. A economia depende muito do diesel, quer queiramos, quer não. O setor da logística e das entregas está muito assente no diesel, agrícola, obviamente. Então há uma diferenciação fiscal feita entre o gasóleo e a gasolina. O gasóleo, antes de impostos, é mais caro do que a gasolina. Isto é algo que algumas pessoas não sabem. Só depois, como é feita esta diferenciação fiscal, é que o gasóleo se torna mais barato do que a gasolina. Mas antes de impostos, o gasóleo é mais caro. O que é que aconteceria? É uma pergunta para a qual todos nós temos resposta. Mas aquilo que nós vemos, por vezes, por parte dos nossos decisores políticos, é que são guiados mais por... são pouco pragmáticos e por vezes as decisões estão pejadas de boas intenções, mas boas intenções por vezes, como diz o povo, está um inferno cheio, e há uma grande diferença entre aquilo que nós gostaríamos que acontecesse e aquela que é a realidade, e nós temos de trabalhar mais vezes com aquela que é a realidade e eventualmente até dar passos um bocadinho menos ambiciosos para não esbarrarmos com
com a realidade. E é aquilo que não está a acontecer. Eu iria até um bocadinho mais longe. Eu acho que há aquela realidade que neste caso, que os políticos veem com os seus olhos todos os dias quando saem de casa, e depois há a chamada realidade do resto do país. E é preciso perceber que destes carros ligeiros, destes 4,5 milhões de carros diesel ligeiros que estão a circular atualmente em Portugal, muitos deles naturalmente com mais de 10 anos, é importante perceber que muitas destas pessoas não têm estes automóveis porque sim, porque querem. Muitas destas pessoas eventualmente gostariam de ter, sei lá, um híbrido, eventualmente um 100% elétrico, um carro diesel mais recente. É importante perceber a raiz do problema, ir à raiz do problema, perceber que estas pessoas não têm estes automóveis porque querem. E aquilo que já falámos aqui, estar-lhes a retirar isso, é estar-lhes a retirar praticamente tudo. Vamos dizer isto de forma clara. Ter um automóvel não é um luxo. Claro que não. Ter um automóvel muitas vezes é uma ferramenta de trabalho. É aquilo que faz a diferença entre uma pessoa poder trabalhar e poder colocar comida na mesa ou não poder ter trabalho. Foi por isso que quando se alterou ou se tentou alterar o IUC, o país saiu em massa à rua em manifestações como nunca se tinham visto. Como nunca se tinham visto. A verdade é essa. O país mobilizou-se de uma maneira que não é comum acontecer. Sem partidos políticos por trás, sem sindicatos, sem associações, apenas as pessoas mobilizadas por um motivo. E nós portugueses aguentamos quase tudo. Aguentámos uma intervenção externa, aumentaram-nos os impostos, retiraram-nos benefícios e o país mobilizou-se para responder a isso. E o país aceita normalmente tudo isso, porque há um pressuposto maior, mas não aceitam que lhes toquem naquela que é uma ferramenta de trabalho. Volto a frisar. Para nós termos ideia do desfazamento das coisas, e que ter um automóvel não é um luxo. Tanto não é um luxo que mais de 1,5 milhão dos automóveis em circulação em Portugal têm mais de 20 anos. E nós sabemos qual é que é o nível salarial em Portugal. Está longe da média europeia. E mesmo assim há pessoas que todos os dias saem de casa, pegam no automóvel e vão para o centro de Lisboa. Eventualmente gastam no seu transporte para conseguirem ir a trabalhar 30% a 40% do seu orçamento. É porque querem? É porque gostam do conforto do carro ou é porque não têm alternativa? Qual é que será a resposta a esta questão? Eu acho que a resposta é óbvia. É porque não tem outra alternativa. Devíamos estar focados em arranjar alternativa e depois, aí sim, atacar a presença do automóvel nas cidades que todos nós desejamos. Eu dou-te um exemplo do meu pai. Eu não gosto de dar exemplos, os exemplos que nós temos pessoais são sempre muito limitados pela nossa própria experiência da vida. Eu, por exemplo, eu na garagem tenho um carro elétrico, adoro ter um carro elétrico, é extraordinário, mas sei que não é solução para todos. Não é solução para toda a gente. Nem para tudo. Mas estava a falar o meu pai viveu durante 10 anos em Genebra. Durante estes 10 anos nunca teve um automóvel. Assim que voltou para Portugal, qual foi a primeira coisa que ele fez depois de sair do avião, naturalmente, e tudo mais? Foi comprar um carro. A mesma pessoa, em circunstâncias diferentes, tem um comportamento totalmente distinto. Sabes que há uma pequenina diferença, é que na Suíça os transportes funcionam. Os meus pais, como tu sabes, viveram alguns anos na Suíça, portanto é um caso que também me diz muito. Eu próprio passava metade do meu ano de lá. E realmente percebes que as cidades estão planeadas de maneira a que os transportes estejam no centro de tudo. Tu consegues, isso não me espanta que estás a dizer, consegues com relativa facilidade fazer toda a tua vida de transportes. Eu gostava que tivesse sido de outra maneira, porque eu gostava que o meu pai tivesse chegado a Portugal com um carro de alta cilindrada. mas não foi o caso. Mas sentes que
Eu estou a tentar aliviar um bocado a conversa, porque esta conversa exaspera-me um pouco. Obviamente estamos... Porque sempre falamos do automóvel, é sempre com uma carga ideológica em cima, e nós estamos a falar de problemas concretos do mundo real das pessoas reais. Estamos a falar de pessoas. Nós vemos aquelas manifestações fim ao fóssil, mas como fim ao fóssil? O fim ao fóssil seria o fim à vida como nós a conhecemos, à sociedade. Era votar muitas pessoas à pobreza energética. Nós não queremos isso. Nós queremos um mundo melhor, e felizmente o mundo está a melhorar, mas essa melhoria faz com mais tecnologia, faz com mais inovação, faz com mais crescimento económico, e não o oposto. Esta agenda que muitas vezes nos leva por caminhos muito apertados, muitas vezes escuda-se numa agenda ambiental, e por trás há mais do que uma agenda ambiental. Há também uma agenda ideológica e uma agenda económica, e que não se compadece muitas vezes com aquela que é as necessidades prementes de milhões de famílias, e é sobre isso que temos de falar. É sobre isso que temos de nos focar. Achas que ficou fácil tratar o automóvel como um vilão depois de episódios como, por exemplo, o Dieselgate, e que é uma área é uma área que facilmente se mexe, ao contrário de outras que se podia estar também a tentar fazer qualquer coisa e se acaba sempre por chutar para canto. É fácil mexer no automóvel? Está agora a fazer 10 anos praticamente. Em setembro de 2025 faz 10 anos desde o escândalo Dieselgate. Foi um péssimo serviço que se prestou a uma indústria, a um objeto que talvez tenha sido aquele que mais transformou a humanidade. O que é que sucedeu daí para a frente? Permitiu-se, depois daquilo que se fez, a Volkswagen, entre outras marcas, que está completamente errado, mas entrou-se numa deriva ideológica de fazer-se uma mudança demasiado abrupta para uma eletrificação total, que está a ter as implicações que nós sabemos na indústria automóvel, naquele que é o coração da economia europeia, e tornou-se fácil bater no automóvel. Nós recordamos, em 2017, praticamente todas as semanas, nós noticiávamos na Razão Automóvel que havia uma cidade, havia uma autarquia, ou em França, ou em Espanha, ou na Alemanha, quase que se acotovelavam para anunciar quem é que mais cedo ia acabar com os automóveis. E quando nós olhamos para isto de um ponto de vista um pouco abstrato, toda a gente quer uma cidade com menos automóveis. E há exemplos onde as coisas estão a processar-se de uma forma bastante positiva, ainda com algumas dores pelo meio, mas isso é natural. Está a acontecer em Paris, estão a reduzir-se as emissões nos centros da cidade, aconteceu também em Londres. Há bons exemplos, falávamos há pouco da cidade de Genebra, que o sistema de transportes públicos, entre outras cidades, está muito bem montado. O problema é que em Portugal não vemos isso a acontecer. A qualidade dos transportes públicos, e nós aqui na nossa redação somos utilizadores também de transportes públicos, utilizamos o Fairtax para vir. Na minha família, a minha mulher utiliza todos os dias o Fairtax para ir para o trabalho, e temos estado a assistir a uma deterioração do próprio serviço, ao mesmo tempo que se tenta restringir a utilização do automóvel nas cidades. Estamos a começar a construir a casa pelo telhado, como tantas vezes fazemos. E indo ao cerne da questão que me lançavas, do automóvel ser o vilão, é o vilão, e depois olhamos para outros exemplos que são muito mais gravosos do que os automóveis, e não olhamos para eles com o mesmo empenho. Dou-te um exemplo. Nós noticiámos há 2 semanas que os navios de cruzeiro na Europa poluem tanto como 1.000 milhões de automóveis. E isto, dito de forma abstrata, uau, é considerável. Mas agora vamos olhar para isto ainda com mais afinco. Vamos falar das cidades portuguesas. Também há 2 cidades portuguesas entre as mais poluídas pela indústria dos cruzeiros, sabias? Lisboa e Funchal.
A capital portuguesa foi a 8ª cidade europeia com mais emissões de óxidos de enxofre em 2019 e subiu à 5ª posição em 2022, com 108 navios de cruzeiro. Já o Funchal entra no top 10 com 96 navios, que resultou em mais de 9 toneladas de emissões de óxidos de enxofre. E recorde que, ao contrário do CO2, que para a saúde humana não tem qualquer efeito, tem naturalmente para o aquecimento global, mas não para a saúde humana, os óxidos de enxofre, sim, são um problema para a saúde pública. E naturalmente que os automóveis também são um problema para a saúde pública. Por isso é que é importante continuar-se a fazer esta eletrificação. Onde nós divergimos muitas vezes é a velocidade a que devemos fazer esta transição. E depois vemos um país que é completamente anacrónico. Um carro híbrido em Portugal paga mais impostos do que um carro simplesmente com motor de combustão, porque temos uma tributação que incide sobre a cilindrada e não sobre as emissões. Isto faz sentido, mas a saúde pública, o ambiente é ou não é um tema sério? Se é um tema sério, temos que começar a tratá-lo desta forma. E já não estou a falar sequer da aviação, de termos aviões a passarem por cima da cidade, com o impacto que isso também tem na saúde humana. Mas parece que o automóvel se tornou num verdadeiro saco de pancada. E falavas dessa questão dos híbridos que nós temos abordado por diversas ocasiões, porque lá está, é Portugal mais uma vez a querer fazer diferente daquilo que todos os países praticamente todos os países da Europa estão a fazer. Novamente Portugal a marcar pela diferença, como também acontece, por exemplo, com a dupla tributação nos automóveis. Mas há aqui para mim uma coisa ainda mais chocante, é que ao mesmo tempo que isso está a acontecer, esta questão dos híbridos, que são claramente penalizados porque de repente as marcas, ou algumas marcas, perceberam que aumentar a cilindrada dos motores podia tornar inclusive os sistemas híbridos mais eficientes, e em Portugal esses motores levam uma talhada gigantesca do ponto de vista fiscal. Mas ao mesmo tempo que isto está a acontecer, nos últimos anos, de certa maneira, simplificou-se e tornou-se mais fácil a importação de carros. E muitos deles, como tu muito bem sabes, muitos dos carros que chegam a Portugal importados são carros precisamente diesel e já com alguma idade, sim, 8, 9, 10 anos. Mais de 8 anos. Isto não faz sentido. Certo. Estamos a dar sinais contraditórios aos consumidores, aos portugueses. Por um lado, quer-se ter carros mais limpos, por outro, torna-se cada vez mais barato fazer a importação de veículos diesel, em grande parte das vezes. Se faz sentido. Não faz sentido que, do ponto de vista fiscal, as coisas aconteçam dessa forma. Faz sentido as pessoas tentarem procurar aquela que é a melhor solução para a sua mobilidade, e consigo entender perfeitamente, mas já não consigo entender que os nossos governantes achem que a condição normal para a decisão normal para uma pessoa é ter um carro com mais de 10 anos, 15, 20, 30 anos, e que vai trocá-lo por um 100% elétrico, que neste momento o incentivo ao abate é para veículos 100% elétricos. Não devia de ser, porque, repara, olha a distância que está. Uma pessoa tem em casa um carro que vale 7 ou 8 mil euros, ou menos. Acho que estás a ser muito otimista, Guilherme. Vai trocá-lo por o quê? Por um veículo de 30, 35 não precisas de ir para mil euros, ou mesmo vamos ir para os elétricos mais baratos. Para os elétricos mais baratos, vamos para os elétricos de 22 ou 23 mil euros. O problema dos elétricos de 22 ou 23 mil euros é que tem as limitações da autonomia, e muitas vezes esses carros são o único carro do agregado familiar e tem de fazer tudo. Tem de ir de casa a trabalho, tem de ser o carro no qual vão de férias. Portanto, não são alternativa. Um carro 100% elétrico de 20 mil euros
para grande parte das famílias não é alternativa. É alternativa para as famílias que têm 2 ou 3 carros no agregado familiar e aquele é o segundo carro. Sim, claro. Como é que tu explicas a alguém? Por isso é que este programa da BAT tem sido um fiasco completo. Como é que tu explicas a alguém que tem que trocar a sua carrinha Passat, por exemplo, com 15 ou 20 anos, diesel, por um Citroën EC3? A pessoa ri-se na tua cara. Como é óbvio. A pessoa ri-se na tua cara. E ri-se naturalmente com pouca vontade para rir. Não sei, aliás, nós estamos a dar passos maior do que as pernas. Nós devíamos estar a incentivar a eletrificação do automóvel, mas em vez de começarmos por aquele que deve ser o objetivo final, sim. Mas pelo intermédio. Os veículos híbridos conseguem andar nas cidades mais de 60% do tempo em modo elétrico, sem necessidade de serem ligados a uma tomada, de forma muito mais eficiente e muito mais barata. Há carros híbridos à venda no mesmo segmento, por exemplo, do EC3 por 22 e 23 mil euros. Temos os exemplos, temos o Aygo, que agora vai chegar, temos o Toyota Yaris, temos aquele utilitário a própria da Renault AMG. Tem propostas interessantes. Temos a Renault com os Bifuel. Com os Bifuel. Temos o Clio, que na versão híbrida paga 11 vezes mais ISV, ou seja, o carro que polui menos paga 11 vezes mais de imposto do que o seu congénere somente a gasolina. O nosso canal de YouTube está cheio disto. Está repleto de casos desses. O mais recente foi o Dacia Bigster e estamos a falar de um aumento de impostos na ordem dos 500%. É uma loucura. Mas, sinceramente, a imagem com que nós ficamos sempre é que quando o assunto são os automóveis, tem que ser tudo muito absoluto. Não há tem que ser tudo branco ou preto. Não há cinzentos. E o mundo é feito de cinzentos. E olha, falando de automóveis, há muitos cinzentos. Só eu tenho 2 carros cinzentos e não é coisa que me agrada. O próximo carro que eu comprar vai ter de ser outra cor. Aliás, eu tenho 3 carros cinzentos. Perdeste uma oportunidade com o teu X30, porque eu podias muito bem tê-lo comprado em amarelo. Mas o amarelo era a única cor, assim, todas as cores são muito pastel e tudo mais, e o amarelo era demais. Era demais. Não te quiseste comprometer. Não me quis comprometer. Mas olha... E lá em casa isso é sempre uma negociação, por vezes difícil. Mas olha, como tu sabes, eu estou seriamente a ponderar comprar um elétrico e muito provavelmente vai ser amarelo. Vai ser amarelo. E não vou dizer mais. Não vais. Mas consigo imaginar, amarelo, há aí um carro elétrico que está a fazer bastante furor e pequenino. Não mas vou dizer nomes, mas se me desses 5 hipóteses, eu acho que acertava a primeira 5. Pequenino e elétrico, porque eu não preciso que seja o meu único carro, mas lá está, não podemos acreditar que esta é a realidade de toda a gente, e é muito errado pensar dessa maneira. Pode ser que no futuro seja, mas nós... na atualidade temos de fazer a vida com aquilo que temos e sabemos 2 coisas. Sabemos que a rede de carregamento ainda não acompanha as necessidades de uma eletrificação total do parque automóvel, vai demorar. E número 2, os carros elétricos ao preço que estão ainda não conseguem ser alternativa para todas as pessoas. E daí o grotesco destas medidas. Se nós transpuséssemos para o caso português aquilo que está a acontecer neste momento na cidade de... Vai começar por ser em Bilbao, mas vai chegar a muitas cidades depois espanholas. Vai passar para Málaga e Palma de Maiorca a partir de janeiro de 2027. Portanto, há aqui um calendário que está a ser cumprido. Se aquilo que está a acontecer na cidade de Bilbao desde este mês acontecesse em Portugal, estávamos a falar de carros como o BMW Série 3, o 320D, o Renault Megane, Volkswagen Passat, Peugeot 208, Renault Clio, Volkswagen Polo, Mercedes Classe A, Seat Leon, portanto, os carros... XC60 deixarem de entrar
em algumas zonas da cidade. Que nós vemos a circular em Portugal todos os dias. E carros com 10 anos são carros velhos? Não, são carros com tecnologia ainda bastante moderna, bastante atual. Não, e o que as motorizações diesel evoluíram nos últimos anos. Um carro diesel com 15 anos não devia ser tratado desta maneira. Como chasse velho. Não é. Está longe de ser um chasse velho. Porque os carros evoluíram muito, os diesel em particular evoluíram muito. Aliás, eu já escrevi e já disse muitas vezes isso. Eu acho que a tecnologia diesel está longe de estar morta. Acho que continua a ser muito interessante para determinado tipo de utilizações, mas aquilo que vemos com todas estas proibições e com todos estes absolutismos é basicamente estarmos a dizer aos engenheiros para desistirem. Não vale a pena, vamos apenas caminhar para a eletrificação total. Não vale a pena perderem tempo a tentar evoluir mais nada. Por via da regulamentação, estamos a tirar algumas tecnologias para o lixo. O motor de combustão evoluiu como muitas poucas coisas evoluíram no mundo como nós o conhecemos. E eventualmente vamos ficar sempre na dúvida se, ok, isto era mesmo o limite do motor de combustão ou dava para ir um bocadinho mais além. Não sentes que isto é um tema? Sinto que quando nós apontamos uma tecnologia e em vez de apontarmos objetivos e darmos liberdade aos engenheiros para desenvolverem tecnologias e ao mercado de escolher quais as tecnologias que devem vingar ou não, corremos o risco de estar a deitar soluções boas fora. Eu acredito numa coisa muito importante, que é a liberdade de escolha. Repara, vamos recuar a 1997. Em 1997 toda a gente riu da Toyota quando eles decidiram eletrificar o motor de combustão. Lançaram o primeiro veículo híbrido. Eles também não destornaram a missão fácil, porque o Prius era horrível, o carro. Era difícil olhar para aquilo e não rir. Mas, long story short, passaram entretanto 30 anos, passaram mais de 30 anos e é uma tecnologia que consegue reduzir as emissões em 60%. É uma tecnologia que é um passo para uma eletrificação total e não foi necessário nenhuma regulamentação para a engenharia, o engenho humano conseguir ir nesse sentido. Eu acho que ainda há muito para explorar no motor de combustão. Imaginando um mundo com combustível sintético, em que captamos o CO2 da atmosfera para fazer combustível sintético, depois ele é novamente emitido, criamos aqui um ciclo ciclo neutro em carbono, porque o problema está em nós estarmos constantemente a retirar, a escavar e a colocar na atmosfera mais CO2, e a partir do momento em que nós fizermos isto, tivermos combustíveis sintéticos, deixa em parte de ser um problema. Temos sempre naturalmente a questão de tudo aquilo que vem não só do CO2, mas todas as outras emissões que vêm com os carros de combustão. Mas acredito nisto, acredito na possibilidade de darmos aos engenheiros a possibilidade de trabalharem no sentido de reduzirem as emissões, ou eventualmente criar uma nova tecnologia que ainda não pensamos, que ainda não existe e que pode ser a solução para grande parte dos nossos problemas. E a verdade é que grande parte dos problemas com que a humanidade se tem vindo a enfrentar, nós temos encontrado soluções para todos, para as chuvas ácidas, para o buraco no ozono. Eu acho que no futuro nós também vamos encontrar, muito brevemente, solução para o aquecimento global. Tenho uma fé inabalável na humanidade e tenho tenho uma fé inabalável na humanidade, mas tenho um receio também muito grande da incapacidade dos nossos decisores, porque muitas vezes eles olham para ciclos de 4 anos, não têm capacidade de vislumbrar horizontes maiores, e por vezes há uma cegueira ideológica que nos desvia do caminho, e quando nos desvia do caminho nós demoramos mais tempo a chegar à meta. Mas acho que temos de falar sobre tudo isto.
nós temos muita responsabilidade no que toca a estes temas, por isso é que fazemos questão de trazê-los sempre a esta mesa do Autorádio, obviamente também ao nosso website. E por falar no nosso website, nós na sequência deste anúncio por parte destas cidades espanholas que vão apertar mais o cerco para os automóveis diesel, nós falámos inclusive com as duas entidades mais importantes no que toca aos automóveis no nosso país, o ACP e também a ACAP. Esses dois artigos estão no nosso website. Temos declarações quer do presidente do ACP, Carlos Barbosa, quer também do secretário-geral da ACAP, Hélder Barata Pedro. Foram ambos, eu diria que de forma diferente, mas foram perentórios na análise que fizeram a esta situação. Carlos Barbosa disse mesmo que se isto acontecesse no nosso país, metade de Portugal parava imediatamente, e que isto é pura e simplesmente impossível de implementar em Portugal, porque as nossas cidades não estão preparadas para tal, os nossos transportes públicos não estão preparados para isto. Hélder Barata Pedro também, em declarações também à Razão Automóvel, também nos referiu que realmente estas zonas de emissões reduzidas estão na agenda europeia, mas que a verdade é que nada está... Não há nada que no horizonte, nas conversas que aponte que isto poderá ser uma realidade, pelo menos para já, em Portugal. Nós acabamos por passar um bocadinho rápido aqui nesta questão. Só mais uma nota, Miguel. Nós temos a nossa redação neste momento também a questionar muito importante falar nisso. Todos os partidos políticos, para saber qual é que é a posição que têm relativamente a este endurecimento das zonas de emissões reduzidas. Se é para seguir o exemplo espanhol, se é para manter as coisas como estão atualmente, para não sermos surpreendidos. E seguem-se momentos importantes nos próximos meses. Vamos ter eleições autárquicas, e é importante esperemos que só. Eu estou farto de ir às urnas nos últimos anos. Tenho ido mais do que aquilo que queria, mas vou sempre e hei de continuar a ir. Naturalmente isso não está em causa, mas é importante saber o que é que cada partido político pensa sobre isto, para não, apesar, isto parece-nos tudo impossível, não é, de acontecer em Portugal, de repente carros com 10 anos deixarem de poder circular em grande parte das zonas da cidade, mas nunca se sabe, como se costuma dizer, o seguro morreu de velho. Sim, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque realmente já me estava a esquecer, mas queria apenas recapitular aqui duas coisas muito rápidas antes de fecharmos este Autorádio. Primeiro, e porque falámos aqui muitas vezes deste modelo espanhol, acho que importa dizer que aquilo que está a ser feito em Espanha já há vários anos é a criação de etiquetas, de selos para os automóveis. Nós temos 4 etiquetas: a 0, a Eco, a C e a B. E aquilo que está aqui em causa é que estes automóveis com a etiqueta B deixem de poder entrar nestas zonas de baixas emissões. Estamos a falar de carros a gasolina matriculados entre 2001 e 2015 e carros diesel matriculados entre 2006 e agosto de 2015. Em Portugal, como nós também acabamos por referir aqui, desde 2011 que existem zonas de emissões reduzidas, para já apenas em Lisboa. E é certo. Sim, referimos no Porto, há muitos estudos, mas para já nunca avançou nada. Ainda não avançou. A realidade destas zonas na cidade de Lisboa, a verdade é que eu não conheço ninguém que alguma vez tenha tido algum tipo de fiscalização por causa disto. Eu farto-me de andar em chassos velhos e nunca aconteceu. Porque existem muitas exceções para esta regra, por eu assim dizer. Eu não tenho nenhuma das exceções. Não sou morador, não trabalho no centro de Lisboa. Não tens um carro não tenho um carro com certificado de interesse histórico. Exatamente. Mas essa é outra questão, porque achas, por exemplo, e só para acabar, achas que
que todos os carros com interesse histórico devem poder entrar num centro de uma cidade? Claro que sim. Não faz sentido ser de outra maneira. É absurdo pensar o oposto. Estamos a falar... eu concordo contigo e acho que pelo mesmo motivo. Estamos a falar de automóveis que circulam muito pouco. Salvo raras exceções, estamos a falar de automóveis que circulam muito pouco durante o ano. Não, e estamos a falar de património. Estamos a falar de o automóvel também é um património, também conta a história de um momento e de um lugar. Por isso é que a Guarda Nacional Republicana tem o seu acervo histórico, os militares também têm. Quando nós tratávamos mal o automóvel, e quem fala muito bem sobre isto é o Hugo Reis, que já esteve no podcast connosco. Nós, quando olhamos para o passado em todas as áreas, quando olhamos para a arquitetura, queremos preservá-la como testemunho de um tempo que já foi, e nós precisamos saber quem fomos para saber também para onde vamos. E o automóvel acontece a mesma coisa. Há carros que têm de ter naturalmente interesse histórico, porque são um testemunho de uma determinada época. Mas há um problema ambiental. Não existe um problema ambiental a partir do momento em que é um carro que faz poucos quilómetros, não é de utilização diária. É como nós estarmos a olhar para os supercarros e dizer: não pode haver carros com motor V12 a gasolina porque poluem muito e têm um enorme consumo. Há um bem maior do que esse, nesse caso. Há um bem maior. Há um interesse maior. Há um interesse maior, há a liberdade das pessoas também poderem ter o carro e pagam impostos também por causa disso. Estamos a falar de carros que às vezes pagam 200 e 300 mil euros de impostos. E são carros que praticamente não circulam, portanto não é um problema que se coloque. Carros que fazem 2.000 km, 3.000 km por ano. Eu concordo em absoluto contigo nesta questão dos carros com interesse histórico, desde que... e misturei carros com interesse histórico com supercarros, mas acho que mas percebeu-se. Mas no que toca, e para acabar, no que toca aos carros com interesse histórico, eu concordo em absoluto contigo, só acho é que, obviamente, para um carro poder ter esse estatuto, e existem essas regras. Tem que estar, obviamente, apto para tal, e se não estivesse, não estaria. E, obviamente, a mesma coisa com a questão das inspeções. Estando isso tudo ok, acho que esses carros têm todo o direito em circular por onde os seus donos quiserem, porque é mesmo isso. Estamos a falar de carros que saem muito poucas vezes por ano e que... sobretudo os mais novos precisam de saber que eles existiram, porque nem sempre isto foi feito tudo de automóveis modernos, carregados de tecnologia. Pode ser que venha a ser assim no futuro. Olha, eu estive agora com o Tesla Cybercab, que vai ser um dos carros que vai integrar o serviço robotaxi da Tesla. Se o futuro vai ter condução autónoma e carros que não precisam da intervenção humana, eu olho com bons olhos para isso. Entusiasma-me. O futuro entusiasma-me. Mas o passado também não me envergonha. E acho que nós temos de fazer e reconciliar-nos com o nosso futuro e também com o nosso passado. E é com esta nota impactante, diria eu, do Guilherme, muito bem dito, Guilherme, gostei, que chegamos ao fim de mais este Autorádio, um episódio um podcast, perdoem-me, da Razão Automóvel, que teve o apoio do piscapisca.pt. E no Pisca Pisca podem encontrar muitos automóveis. Há 50 mil automóveis, mais coisa menos coisa. 50 mil automóveis elétricos com motor a gasolina, mais antigos, mais modernos, mais novos. Está lá tudo, podem escolher à vontade. Há propostas para todos os gostos, para todas as carteiras. Quanto a nós, estamos de volta na próxima semana com mais um episódio deste Autorádio.